Extermínio, o Templo dos Ossos é o mais novo filme da franquia Extermínio, iniciada em 2002. A saga nasceu do roteiro de Alex Garland, também diretor de Guerra Civil, e da direção de Danny Boyle, conhecido por filmes como Quem Quer Ser um Milionário e um outro filme que eu amo, que é o Yesterday. O longa é protagonizado por Cillian Murphy. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa franquia e compartilhar o que eu achei do novo filme, O Extermínio, o Templo dos Ossos. 80% desse vídeo não tem spoiler, tá bom? Pode ficar tranquilo. No finalzinho eu vou dar uns spoilers, mas eu vou botar um grande aviso para você não correr perigo. Fala, meus trevosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Nobre, esse aqui é o Que Horror, e se você ainda não conhece o nosso trabalho, não deixa de se inscrever para não perder nenhum conteúdo, e deixa seu like, que ajuda muito o nosso trabalho a chegar para mais gente, tá bom? Bom, lá em 2002 foi lançado o Extermínio, ou 28 Days Later, e nós, eu não porque eu era apenas uma criança, pudemos acompanhar a história do colapso da sociedade britânica após um vírus incurável se espalhar, transformando as pessoas em criaturas furiosas e letais. Aqui acompanhamos Jim, que acorda no hospital depois de 28 dias sem entender nada do que tá acontecendo, no meio de um apocalipse zumbi. Isso te lembra alguma coisa? Esse filme influenciou muito as coisas que vieram depois. E apesar de não ser o primeiro filme a mostrar zumbis fit nos corredores, foi o que popularizou esse conceito, tornando algo comum em obras posteriores. Outra inovação foi o uso da câmera na obra, marcado pelo emprego pioneiro e intencional de câmeras vídeo digital Canon XL1, de baixa resolução. Essa escolha resultou numa estética visual crua e granulada, algo bem comum para um grande lançamento cinematográfico na época. Esse visual reforçou a sensação de realismo imediato e de urgência, envolvendo o público de uma forma mais visceral, ali no caos do surto. Em 2007 foi lançada a sequência Extermínio 2, 28 Weeks Later, onde vemos o mundo pós-apocalíptico meses depois, com a humanidade tentando se reconstruir, mas o vírus ressurge, mostrando que a ameaça ainda é muito mais perigosa do que nunca. Danny Boyle saiu da direção nesse projeto, dando lugar ao Juan Carlos Fresnadillo, diretor daquele filme Donzela, da Millie Bobby Brown, que eu não assisti ainda, mas eu vi que o pessoal detestou. Em 2025, Danny Boyle retornou à direção e dividiu o roteiro com Alex Garland, dessa vez em Extermínio, a Evolução. Ambientada quase 30 anos após o vírus se espalhar, o longa foca em Spike, um jovem de uma comunidade isolada em uma ilha quarentenada que embarca em uma jornada perigosa para o continente, descobrindo novos horrores, novas mutações dos infectados, enquanto lida com temas de amadurecimento e perda da inocência em um mundo devastado. E aí a polêmica. Muita gente se incomodou com o final desse filme, né? Com a mudança repentina do tom. Na real, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha gostado, mas eu gostei. Isso porque, na minha visão, não foi um erro técnico. Não é aquele caso de um filme que o diretor não sabe qual tom quer dar e aí tudo fica meio esquisito. A comédia não funciona, o drama também não funciona e o filme acaba ficando meio sem identidade. Pra mim, esse não é o caso do final de Extermínio, a Evolução. Ali foi uma mudança de tom muito bem planejada e, sinceramente, bem executada também, na minha opinião. Foi uma quebra brusca, sim, mas uma quebra consciente. Fazendo uma analogia com música, eu sou compositora, né? Então seria como se eu estivesse escrevendo uma música pra minha banda Malice, você já segue, uma música no estilo de Nirvana, um grunge, e aí do nada eu metesse uma parte de ópera. Muito bem executada. Muita gente ia falar, cara, essa parte não tem nada a ver com o resto da música. Mas eu quis fazer assim, foi uma escolha artística. E uma escolha artística ousada vai, inevitavelmente, desagradar muita gente. O que é justo, faz parte. E, finalmente, 24 anos depois do lançamento do filme original, o Extermínio Templo dos Ossos estreou nos cinemas, agora em janeiro. O longa foi filmado logo depois do filme de 2025. Assim que é bom, né? Não vai demorar 84 anos pra lançar a sequência não, gente. Tipo certas pessoas. E foi dirigido pela Nia da Costa, conhecida pelo seu trabalho em A Lenda de Candyman, de 2021, que também tornou-se a diretora mais jovem a dirigir um filme da Marvel com o The Marvels. Nesse novo capítulo da franquia, o Dr. Kelson, que é o Ralph Fiennes, se vê num relacionamento bem inesperado, com consequências que podem mudar o mundo como conhecemos. E também vemos o encontro do Spike com o Jimmy Crystal, que se transforma em um pesadelo do qual ele não consegue escapar. No mundo de Templo dos Ossos, os infectados já não são a maior ameaça à sobrevivência. A desumanidade dos sobreviventes pode ser ainda mais estranha e aterrorizante. Bom, começando a parte aqui sem spoilers da minha análise. Eu adorei o filme. Eu achei que ele começa ok, mas
melhora muito do meio pro final. Não vai esperando o mesmo tom do filme anterior, tirando a última cena, né, que eu comentei mais cedo. Aqui a Nia da Costa me tirou bastante risada. Ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco surpresa com o nível de violência. Eu achei bem mais pesado que os outros filmes. Tinha umas horas que parecia que eu tava vendo Terrifier. Eu vi uma entrevista da Nia dizendo que ela gosta de violência mesmo, e ela vai botar muita violência nos filmes dela, e é isso aí, justo. Achei a direção como um todo muito boa, principalmente a direção dos atores. O elenco aqui tá muito bem colocado e tem coisa que é difícil de fazer ali, viu? É uma linha muito tênue entre a atuação satírica e uma atuação em que o ator parece estar só fazendo papel de ridículo. E ali todos conseguiram entregar muito, mesmo nesses momentos mais delicados, né, digamos assim. Pra mim o filme melhora muito toda vez que o personagem do Ralph Fiennes entra em cena. Eu sou muito fã desse ator. Nosso Voldemort tem sempre um padrão de atuação impecável. O personagem dele é a representação da ciência, um pouco de pé no chão, né, diante de um mundo tão caótico. Ele nunca deixa de ter uma abordagem científica sobre as coisas, mesmo quando parece que o mundo está tomado por seres que lembram demônios sobrenaturais. Nós adentramos também no núcleo da seita Teletubbies Ninja, que é a parte mais polêmica do filme anterior. O líder da seita, o Jimmy, que precisa urgentemente fazer uma limpeza nos dentes, teve sua infância interrompida pela pandemia aos 8 anos. Então os conhecimentos gerais dele pararam ali, bem criança. Dá pra ver que ele ficou mentalmente meio que preso naquele momento. Vide Teletubbies. Ele lidera essa gangue psicopata e sádica que reproduz atos de violência sem fim em nome do tal velho Nick, que seria o outro nome para El Diablo. O foco desse filme é bem mais nas pessoas, nos conflitos, quando os seres humanos se tornam uma ameaça pior do que zumbis apocalípticos. A gente já viu isso em várias outras obras, né? A primeira que vem na minha cabeça também é The Walking Dead. Tem também uma vibe meio Senhor das Moscas, que é aquele livro maravilhoso, que assim, quando a civilização e as regras sociais caem por terra por algum motivo e elas dão lugar à barbárie. Algo que o Dr. Ian traz no filme do ano passado e agora retoma é a ideia do Memento Mori, que inclusive eu também levo muito a sério e tenho tatuado. Dá pra ver? Não, né? Memento Mori significa lembre-se da morte, um lembrete da mortalidade humana e da brevidade da vida. Para mim, ter a finitude da vida como um lembrete constante é um chamado para viver da melhor maneira possível, dando muito amor para as pessoas próximas, sendo criativo, consumindo e criando arte, nunca deixando de ser curioso e nunca se deixando estagnar. Acho que esse é um dos meus maiores medos, inclusive. E eu acho que isso tem tudo a ver com o propósito do personagem do Dr. Ian nos filmes. Eu amei esse personagem e também o contraste entre o posicionamento científico dele e o posicionamento esquizofrênico, doido do personagem do Jimmy. O filme também traz reflexões sobre o comportamento de seita, e acho que para falar melhor sobre isso eu vou ter que dar uns spoilerzinhos, então continue por sua própria conta e risco. A seita dos Jimmys é bem curiosa. Me fez pensar numa família que cresce num lar muito religioso, e aí tem aquele filho que é adepto cegamente, acredita 100% e toma aquilo como verdade absoluta, e tem aquele outro filho que começa a questionar certas coisas, certas verdades, e ali tem aquela personagem Jimmy, que depois o nome dela é Kate? Karen, sei lá. Que é uma lutadora cabulosa, ninja, Power Rangers total, e ela tem muito aquela postura do, olha, é isso, a parada é violenta mesmo, mas é isso que a gente faz, então só bora. Mas ao mesmo tempo, ela desconfia bastante da liderança do Jimmy, o que traz mais complexidade a esse núcleo aí do filme. Eu achei o final do Jimmy bem simbólico. Dá uma satisfaçãozinha, né? E aquela cena do Iron Maiden, eu como boa roqueira fiquei bem animada. E o rolê com o Alpha é bem interessante também, uma visão bem científica do apocalipse. Eu particularmente amo isso. A gente vê no começo do filme pela perspectiva do Alpha peladão e descobre que ele enxerga suas vítimas como uma ameaça. Ele não as vê como realmente são. E aí, depois de muita observação e experimentação, o Dr. Ian chega à conclusão de que há algo de psicose além da visão mais óbvia da infecção, dos zumbis doidões correndo atrás das pessoas. Eu amei eles sendo Zé Droguinhas juntos. Passaram 28 anos, mano. O cara não tem mais o que fazer, não. Dá uma relaxada aí com o brodinho. Tá certo, pô. Ah, e uma bela surpresinha aquele final, né? Nosso Formiguinhas com Z, Cillian Murphy, tava vivo! Cara, é resiliente. E o caminho dele cruza com o do Spike. Pra mim esse final foi ótimo, porque encerra a narrativa, mas também deixa um espaço pra uma continuação, caso seja conveniente. Então é isso. Me digam aí se vocês gostaram do filme, se gostam da franquia, qual é o seu Teletubby preferido e por quê. Não esquece de se inscrever e deixar um like, que ajuda muito o canal. Falando em seitas, eu fiz um vídeo sobre Bugoni, que eu trago uma abordagem científica sobre o porquê pessoas acreditam em teorias da conspiração. Vou deixar linkado aqui pra você conferir. A Thaís também falou sobre a série Desobediência, que tem tudo a ver com isso. Você pode conferir aqui também. Um beijo e obrigada!